Imagine acordar em um mundo onde outra espécie humana não apenas caminhava ao nosso lado, mas também poderia ter nos superado em inteligência. Eles criaram ferramentas antes de nós. Eles se comunicavam, eles prosperavam. E então eles desapareceram. O que aconteceu com eles? E será que eles poderiam ter sido melhores do que nós o tempo todo? Imagine estar no meio da selva de flores, na Indonésia. O ano é 2003. Uma equipe de arqueólogos com calor, cansados e céticos, escava lentamente o solo antigo de uma caverna de calcário chamada Liang Bua. Eles não esperam encontrar muita coisa, talvez alguns ossos de animais, ferramentas quebradas ou vestígios de Homo sapiens de 10.000 anos atrás. Mas o que eles descobrem não é apenas surpreendente, é impossível. Eles descobrem um crânio, pequeno, incrivelmente pequeno. À primeira vista parece pertencer a uma criança. Mas então os dentes, o maxilar, as proporções, não se tratava de uma criança. Era um adulto de uma espécie humana completamente diferente. E não só isso. A estrutura óssea sugere que eles tinham cérebros quase 3 vezes menores que os nossos, mas complexos o suficiente para fabricar ferramentas, caçar cooperativo. O mundo está atordoado. Cientistas dão nome a esta espécie recém-descoberta Homo floresiensis, mas a mídia rapidamente os apelidou de algo mais chamativo, o Hobbit. E assim como os Hobbits da ficção, eles parecem míticos, quase estranhos demais para serem reais. Um humano de 1,90 m de altura, vivendo isolado, muito depois do desaparecimento dos Neandertais, como algo tão inteligente, tão distinto e tão próximo de nós e pôde permanecer oculto por tanto tempo. Mas a verdadeira questão não é apenas como eles viveram. É por isso que eles desapareceram. E o que isso significa para os únicos humanos que restam de pé hoje, nós. Quando os cientistas seguraram o crânio do Homo floresiensis pela primeira vez, um detalhe chamou mais a atenção: o tamanho do cérebro. Era apenas 1/3 do nosso, aproximadamente igual ao de um chimpanzé. Só esse fato já deveria tê-los tornado primitivos, desajeitados, incapazes do tipo de inteligência que associamos aos humanos. Mas não foi isso que as evidências disseram. Ao redor dos restos mortais, arqueólogos encontraram ferramentas de pedra afiadas, complexas e propositalmente trabalhadas. Não eram rochas aleatórias. Eram o resultado de um planejamento cuidadoso. Havia também sinais de uso de fogo, ossos carbonizados, camadas de cinzas, até mesmo evidências sugerindo estratégias de caça coordenadas, especialmente para capturar animais de grande porte, como os extintos elefantes pigmeus. Foi aí que a confusão explodiu. Como uma criatura com um cérebro tão pequeno age de forma tão humana? Essa única contradição abalou antigas premissas sobre inteligência. Durante décadas, os cientistas acreditaram que o tamanho do cérebro era uma medida confiável do poder cognitivo. Mas o Hobbit desafiou completamente essa regra. Suas ações sugeriam memória, previsão, cooperação e talvez até linguagem rudimentar. E isso levou a uma possibilidade ainda mais estranha. E se o cérebro eficiência importa mais que o tamanho? E se o Homo floresiensis desenvolvesse uma fiação mais inteligente, não cérebros maiores? Alguns pesquisadores começaram a sugerir que a evolução em uma ilha isolada como Flores poderia ter forçado esses hominídeos a se tornarem mais eficientes, reduzindo o tamanho físico, mas otimizando a mente. É o chamado nanismo insular, um fenômeno bem documentado tanto em animais quanto em humanos. Mas neste caso, foi em outro nível. O que é assustador é o pensamento. Se tal espécie pôde existir em um lugar tão remoto por tanto tempo, o que mais pode estar lá fora e que não vimos? Ou pior, o que substituímos? Durante décadas, pensamos que estávamos sozinhos, os únicos sobreviventes de uma longa escada evolutiva. Todos os outros hominídeos, dos Neandertais aos denisovanos, já haviam desaparecido há muito tempo quando nossos ancestrais se espalharam pelo globo. Mas o Homo floresiensis quebrou essa ilusão. Eles não só existiam, eles existiam recentemente. As evidências sugerem que eles podem ter vivido até recentemente 50.000 anos atrás e talvez até mais tarde. Agora pare por um segundo. Isso significa que enquanto um homem sábio estavam pintando cavernas na Europa e moldando ferramentas na África, um tipo completamente diferente de humano, mais baixo, menor, mas assustadoramente inteligente estava vivendo, respirando e construindo em uma remota ilha da Indonésia. Este não era apenas um primo evolucionário. Isto foi uma história paralela, algo que nunca esperávamos. Mas é aqui que a coisa fica assustadora. Quando os humanos modernos chegaram ao Sudeste Asiático, provavelmente se espalhando da África por rotas costeiras, outros hominídeos começaram a desaparecer. Os Neandertais desapareceram na Europa. Os denisovanos desapareceram na Ásia. E em Flores, os Hobbits podem ter sofrido o mesmo destino. Por quê? Pode ter sido competição, pode ter sido doença. Mas a teoria mais sombria nós conseguimos. Nossos ancestrais podem tê-los encontrado e eliminado.
É um pensamento desconfortável que não apenas sobrevivemos à evolução, nós dominando isso, que em algum lugar da nossa história profunda houve um momento em que um tipo de ser humano olhou nos olhos de outro e escolheu a violência. E, no entanto, apesar do seu desaparecimento, eles ainda estão conosco. No mistério, no mito, nas lendas sussurradas das tribos locais de flores que falam Deuebu-Gogo, pessoas pequenas com vozes estranhas, que viviam nas colinas, roubavam comida e imitavam a fala. A partida está muito acirrada para ser ignorada. E se eles não tivessem desaparecido há tanto tempo quanto pensamos? E se eles fizerem parte de um capítulo esquecido, não perdido, mas escondido? Quando os cientistas examinaram o primeiro crânio de Homo floresiensis, alguma coisa não batia. Era minúsculo, cerca de 1/3 do tamanho de um cérebro humano moderno, mais ou menos do tamanho de uma toranja. Por toda a lógica evolucionista, isso deveria significar inteligência limitada, certo? É nisso que sempre acreditamos, cérebro maior, espécies mais inteligentes. Mas esses chamados hobbits, eles quebraram essa regra completamente. Apesar de seus cérebros minúsculos, eles fizeram ferramentas de pedra, não apenas rudimentares, mas surpreendentemente avançadas. Ferramentas moldadas com propósito, bordas afiadas, lascas removidas sistematicamente. Eles caçavam, abatiam animais e possivelmente até usavam fogo. Esse tipo de uso de ferramentas é algo que associamos aos primeiros um homem sábio ou neandertais, espécies com cérebros muito maiores. Então, como foi Homo floresiensis conseguir fazer isso? Uma teoria sugere que seus cérebros eram conectados de forma diferente. Pense desta forma: se nossos cérebros são como laptops poderosos, os deles podem ser como smartphones ultra eficientes e menores, mas otimizados. Alguns neurocientistas acreditam que seus lobos frontais, responsáveis pela resolução de problemas e planejamento, podem ter sido desproporcionalmente bem desenvolvidos. É possível que a evolução não tenha reduzido a inteligência deles, apenas a tornou mais compacta. E isso levanta uma questão preocupante. Também subestimamos outras espécies extintas. Nossa tendência sempre foi a de que os humanos modernos, eram as formas de vida mais inteligentes que já pisaram na Terra. Mas se Homo floresiensis, com seus cérebros minúsculos e isolamento insular, poderiam sobreviver por centenas de milhares de anos. O que mais estamos perdendo? E se a inteligência não fosse uma corrida em direção a nós, mas uma árvore com muitos ramos e nós somos apenas o último que sobrou? Sejamos realistas, sempre olhamos para a evolução como uma escada. Comece com os macacos na parte inferior. Suba pelos estágios, um homem prático, ereto, neandertais, até que finalmente nós, um homem sábio, o auge da inteligência. Mas aqui está a verdade que Homo floresiensis nos obriga a confrontar. A evolução não é uma escada, é uma teia confusa, imprevisível e brutalmente eficiente. Na Ilha de Flores, a evolução não se importou com tamanho ou domínio. Ele se importava com adaptabilidade. Quando a comida era escassa, a evolução disse, encolher. Quando o isolamento exigia engenhosidade, dizia, inove silenciosamente. E Homo floresiensis fez exatamente isso. Eles não construíram civilizações, não gravaram seus nomes em pedra. Mas ele sobreviveu por meio de erupções vulcânicas, invasões de predadores e mudanças climáticas. Pense nisso, enquanto nossos ancestrais no continente lutavam contra mamutes e aperfeiçoavam o fogo, esses pequenos hominídeos prosperavam silenciosamente, usando recursos limitados com máxima eficiência. E ainda assim, durante anos, os cientistas pensaram que os fósseis eram humanos modernos doentes. Por quê? Porque não podíamos aceitar a ideia de que algo pequeno e primitivo poderia ser tão inteligente. É uma verdade desconfortável. Medimos a inteligência por nossos padrões, linguagem, tecnologia, cidades, IA. Mas a natureza não. A natureza mede a inteligência por uma coisa: sobrevivência. E por esse padrão, esses hobbits podem ter sido mais inteligentes do que jamais compreenderemos completamente. Eles conheciam intimamente o seu ambiente. Eles se adaptaram sem expansão. Eles quase não deixaram vestígios, o que em um mundo natural brutal pode ser a atitude mais inteligente de todas. Agora vamos fazer a pergunta desconfortável. Se o Homo floresiensis fosse tão inteligente, por que ele desapareceu? É fácil presumir que foram exterminados por um desastre, uma erupção vulcânica, um predador, uma doença. Mas e se a verdadeira ameaça éramos nós? O momento é suspeito. As evidências sugerem Homo floresiensis desapareceu há cerca de 50.000 anos. Adivinha quem apareceu naquela mesma janela?
Um homem sábio, nós, expandindo-se para fora da África, inundando a Ásia e as ilhas do Sudeste Asiático como uma onda de fogo e ambição. Éramos mais rápidos, mais altos, mais agressivos. Armados com linguagem complexa, redes tribais e ferramentas mortais. Para nós, um tipo diferente de humano pode parecer uma competição. Ou pior, presa. Digamos que vocês são um grupo de humanos modernos desembarcando em uma nova ilha. Vocês encontram humanos estranhos e pequenos vivendo em cavernas. Eles não se parecem com vocês. Eles não falam como vocês. Você os recebe bem. Ou você tem medo deles. A história diz que temíamos qualquer coisa que não fosse nós. Dos Neandertais aos denisovanos Homo floresiensis, todos os outros ramos da árvore humana foram extintos depois que chegamos. Coincidência? Ou um genocídio silencioso escrito em ferramentas de pedra e silêncio? Mas aqui está a verdadeira tragédia. Não destruímos apenas uma espécie. Nós podemos ter apagou toda uma maneira de pensar. E se Homo floresiensis tinha uma forma de inteligência que nem conseguimos compreender? E se eles se comunicassem sem fala, sentissem mudanças climáticas por instinto, lembrassem da geografia como pássaros migratórios? Nunca saberemos, porque não abrimos espaço para o diferente. Nós os substituímos e depois os esquecemos. Até que alguns ossos em uma caverna nos forçaram a lembrar. Flores é repleta de terrenos inexplorados. Florestas densas, vales escondidos. Lugares onde nenhum arqueólogo jamais chegou. Poderia haver mais ossos. Ou mesmo sobreviventes. Pode parecer loucura, como algo saído de um filme. Mas pensávamos que o peixe selacanto foi extinto com os dinossauros. Até que alguém retirou um do oceano em 1938. O mundo ainda esconde segredos. E o Homo floresiensis, esta espécie minúscula, inteligente e esquecida. Pode ser um deles. Talvez eles tenham ido embora. Talvez eles tenham desaparecido em silêncio, como fumaça desaparecendo no ar da selva. Ou talvez, só talvez, eles ainda estão por aí, nos observando das sombras do mundo que eles um dia governaram. Muitas vezes pensamos que somos o auge da evolução. Mas histórias como a do Homo floresiensis nos lembram. Somos apenas um capítulo de um livro muito mais antigo. Um livro que ainda está sendo escrito, com páginas perdidas, rasgadas ou escondidas na selva. Se esta história fez você se sentir pequeno da melhor maneira possível, como se ainda houvesse magia no mundo, bate nisso inscrever-se botão e deixe um comentário. O que fazer você acha que aconteceu com eles?